Ok, o programa 105, programa Espírita apresentando o Espiritismo à Ciência, com o Dr. Marcelo Saad, médico, acupunturista da AME, Associação Médica Espírita de São Paulo, com Eliel Tavares nos trabalhos técnicos. Um programa que foi transmitido pela Web Rádio Estação da Luz e que nos sentimos muito felizes em reproduzi-lo aqui na página Estação da Luz Espírita. Porque a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita e por isso nós reunimos aqui o melhor acervo possível de programas da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz, livros da codificação e outras matérias suplementares que lhe tragam o necessário para você estudar, para seu lazer, para suas pesquisas. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa 105, programa Espírita, apresentando o Espiritismo à Ciência, com o Dr. Marcelo Saad e Eliel Tavares nos trabalhos técnicos. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia, mas vamos ao programa. Transforma pães em rosas, em suas Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, amigos da Web Rádio Estação da Luz, eu sou Marcelo Saad. Vamos agora ao programa Espírito Consciência para apresentarmos esta temática, como apresentar o espírito à ciência. Vamos agora compartilhar a tela. Isso, imagino que deva estar aí com todos vocês. Se não tiver, o Tavares vai me avisar. Então, veja, este é um material que eu vou apresentar no evento da Parapsicologia e Estudo da Religião e Espiritualidade, que vai ser online daqui a algumas semanas, e as inscrições podem ser feitas aí. O evento é todo em inglês, né? Mas para quem se interessa pelo assunto, esta é uma oportunidade, um ponto de encontro de pesquisadores, de cientistas do mundo inteiro a respeito da situação de fenômenos parapsicológicos, ou como nós aqui no Espiritismo dizemos, os fenômenos relacionados ao espírito. Eu vou começar falando no evento que nós temos atualmente o registro de muitos fenômenos anômalos da consciência. Anômalos no sentido de não esperados, né? Então, esses fenômenos, eles não podem ser explicados pelo paradigma materialista, científico, ou pelos sentidos ordinários do corpo, né? A gente tem aqui a mediunidade, nós vamos falar de cada um deles. As memórias de vidas passadas, as experiências de quase morte
e experiências de final de vida. Estes são alguns fenômenos que desafiam e deixam a ciência desconcertada, porque não existe uma explicação simples usando os recursos de que nós dispomos atualmente. Começando aqui pela mediunidade, né? A gente sempre conhece bem, todos que estão assistindo aqui o programa conhecem, mas ali no evento vamos ter que explicar o que é, né? E esta mediunidade é a recepção anômala de informações. A pessoa recebe informações não através dos sentidos ordinários. A perspectiva materialista do paradigma científico atual dá algumas explicações parciais, né? Ela pode dizer que são chutes probabilísticos, em que a pessoa vai falar coisas genéricas, né? O fenômeno da leitura fria. A leitura fria é você ver as atitudes corporais da pessoa que está à sua frente, para então recolher, consciente ou inconscientemente, informações sobre o falecido e assim poder melhorar os seus chutes. E a leitura quente também, que é a pesquisa prévia sobre aquele indivíduo que faleceu, e aí o suposto médium teria informações a respeito. Mas esse modelo não explica algumas coisas que são encontradas em trabalhos científicos publicados em boas revistas. Muitas vezes essa comunicação é anônima, o médium não está em contato com a pessoa, o indivíduo que está interessado na comunicação com algum parente ou com um amigo. O médium produz vários textos diferentes, né? E depois, num outro momento, sem que haja contato entre o médium e o assistido, esse assistido vai escolher uma das cartas que corresponda ao perfil que poderia ter sido escrito pelo seu conhecido. Vai eleger uma delas e essa condição é mascarada, é cega, ele não tem contato com a informação, é um protocolo controlado, algumas informações que aparecem nas cartas são verificáveis, e tudo isso não pode ser explicado pelo modo como está descrito aqui na ciência. O outro é o caso das memórias de vidas passadas. Geralmente são crianças que começam espontaneamente a referir memórias de uma outra vida, de uma outra personalidade, com detalhes, com riqueza de elementos, e isso se atribui, então, a uma lembrança da reencarnação, né? Mas a perspectiva materialista do paradigma científico atual atribui a possivelmente coincidência, né? A criança fala uma coisa que, por coincidência, realmente existiu, fantasia, né? Conhecimento prévio, a criança saber, ou a família mesmo, induzir a criança a saber de alguma situação, de uma outra vila, de algum outro lugar, e reproduzir esses fatos, ganhos secundários, né? Chamar a atenção, e tudo isso poderia explicar. Mas o que não está explicado por esse enquadramento é que, primeiro, existe uma descrição muito precisa de lugares, de pessoas e em indivíduos que não têm acesso à informação e que muitas vezes nunca saíram do seu vilarejo, né? Pesquisadores norte-americanos, o Ian Stevenson e atualmente o seu seguidor, o Jim Tucker, eles percorreram o mundo, foram para vilarejos na Índia, na Tailândia,
e ali não tem nem telefone, nem internet, a pessoa nasceu naquele vilarejo e vai morrer naquele vilarejo, só conhece aquilo. Não teria as informações do que acontece num lugar a 1.000 quilômetros de distância, né? E mesmo assim, reproduz muito bem essas pessoas e esses fatos. Muitas vezes, essa criança que está relatando essas memórias de vidas passadas possui até os mesmos hábitos, as mesmas fobias, tudo que se refere à produção mental, essa criança reproduz, né, daquela persona passada, da memória daquela vida que ela teve. E às vezes até com marcas de nascença relacionados a algum traumatismo que essa persona prévia recebeu. E pesquisadores vão atrás da informação sem que essas testemunhas conheçam e conferem, verificam que tudo aquilo corresponde aos fatos. Então, isso também não é explicável. Temos as experiências de quase morte. Geralmente, na vigência de uma parada cardíaca, o indivíduo, numa situação em que estaria entre a vida e a morte, o seu coração para de bater, o cérebro parou de receber oxigênio, e esse indivíduo reporta depois, quando se recupera, memórias, visualizações que teve durante esse período de inconsciência. A ciência atualmente, nessa perspectiva materialista, atribui esse fenômeno à química cerebral, levando a uma alucinação, né? Falta de oxigênio, bagunçando os neurotransmissores e produzindo ali uma alucinação, e também uma elaboração posterior, coincidente com a realidade. Se ele falar, eu fui transportado numa ambulância até um hospital, todas as pessoas que têm uma parada cardíaca no meio da rua e acordam no hospital foram transportados de ambulância para o hospital. Então, isso pode ser uma mera fantasia correspondente aos fatos. Mas o que não fica explicado é o seguinte: primeiro, o cérebro está desligado. Quando ele fica uns 30 segundos sem receber oxigênio, os neurônios param de funcionar. Eles continuam vivos, mas eles param de transmitir o impulso elétrico. Então, esse cérebro está desligado, não deveria ter atividade alguma, né? As memórias são muito vívidas, são muito lúcidas e são totalmente diferentes de alucinações. E também, algumas vezes, o indivíduo reporta relatos de fatos verídicos. Ele fala o que aconteceu durante essa sua inconsciência, de uma forma que não é assim intuitiva, que ele não poderia imaginar, fantasiar sobre aquilo, e às vezes com uma precisão muito grande, como se realmente ele estivesse assistindo à sua ressuscitação. Experiências de final de vida. O que geralmente se fala nessas experiências? Muitas vezes, uma pessoa que está no final de vida enxerga vultos, né? Espíritos, pessoas já falecidas, e tem essas alucinações que é a explicação dessa perspectiva materialista. E nós temos, algumas vezes, o cérebro permanentemente lesado, com uma demência irreversível, e o indivíduo está ali acamado nos seus últimos momentos de vida, sem poder se comunicar adequadamente. Agora, as experiências de final de vida são um pouco diferentes de alucinação com pessoas falecidas, porque em alguns casos, bem selecionados e bem registrados, né, não que seja frequente, mas existe, né, existe um fenômeno da lucidez paradoxal, que é, nesse indivíduo com esse cérebro permanentemente lesado e com uma demência irreversível,
De repente, por alguns minutos, esse indivíduo retoma um raciocínio claro, sem a existência da função do córtex cerebral, que já está lesado. Esse indivíduo conversa, ele se lembra de coisas, como se ele estivesse totalmente normal, e geralmente em minutos ou horas esse indivíduo morre, né? Ele vem a falecer depois deste episódio. E também uma coisa intrigante é que o indivíduo pode ter a visão e uma interação com pessoas não sabidamente mortas. Então, uma pessoa acabou de morrer nesse instante. O indivíduo que está passando por essa experiência vê o espírito desta pessoa. Ninguém sabia que essa pessoa estava morta, nem os parentes, nem os enfermeiros, então não poderiam ter influenciado esse paciente com esta figura. E aí o paciente relata, eu vi tal pessoa, e depois a família ou os pesquisadores vão verificar e descobrem que o indivíduo realmente morreu poucos instantes antes do relato do paciente. Então, essa lucidez paradoxal não tem explicação pela ciência, mostra que a mente pode agir por vias não neurológicas, o que é chamado de mente não local, né? É uma consciência independente do cérebro. E também, estas visões de pessoas que não se sabia que estavam mortas, mostra que realmente existiu a presença de um espírito ali, naquele momento. Para explicar a persistência da consciência após a morte, temos basicamente duas hipóteses, né? A primeira hipótese é: a consciência, a mente, não persiste depois da morte. Ou seja, a mente é um produto do cérebro, nesta premissa, e aí, quando o cérebro morre, a consciência, a mente, deixa de existir, né? E aí, como é que a pessoa receberia esses dados da mediunidade, essas informações de todos esses fenômenos que nós citamos antes? Seriam, segundo essa hipótese, dados recebidos por percepção extrasensorial, de um modo estudado pela parapsicologia, né? Uma telepatia da mente de alguém vivo que se lembra desse fato, que conhece esse fato, e, de alguma forma, por uma conexão mente-mente de duas pessoas comuns, uma das pessoas tem essa recepção dessa informação por esta via, não que venha de um espírito, mas que veio da mente de uma outra pessoa que tem essa informação. Ou também, em alguns casos, se fala que essa informação está num registro universal, está num arquivo cósmico, essa informação está no limbo e, às vezes, a gente conseguiria acessar esta informação, tá? Tudo isso dispensa a existência de um espírito. Porém, essa hipótese não consegue explicar alguns fenômenos. Por exemplo, a lucidez paradoxal, que nós citamos. Informações que eram conhecidas apenas pelo falecido. Então, apenas o falecido poderia trazer essa informação. Marcas de nascença, naqueles episódios de memórias de vidas passadas, sempre fica, então, difícil de explicar segundo essa hipótese. E aí vem a hipótese 2. A consciência persiste após a morte. A mente não é gerada pelo cérebro, é apenas expressada pelo cérebro, e quando o cérebro morre, a mente continua a existir e vai se expressar de outras formas, que não seja através da função neurológica daquele indivíduo. Então, aqui nós estamos falando do espírito, essa essência imaterial do ser humano, a fonte da mente que sobrevive à morte física e mantém a sua individualidade.
Então, é um modelo que resolve bem, é mais intuitivo, é mais simples para explicar aqueles fenômenos todos. Mas tem um revés aí. Todos os modelos disponíveis do espírito estão ligados a religiões que têm desacordos dogmáticos, né? Qual é o grau de liberdade do espírito? Ele fica ligado apenas a uma região, céu, inferno, ou ele pode transitar entre nós e tem a liberdade de se comunicar com a gente? Existe o fenômeno da reencarnação ou não? Ou seja, as religiões, cada uma com os seus dogmas, tem o seu modelo de espírito, então a gente ainda não tem um modelo secular, laico, de espírito. Mas aqui a gente está propondo um modelo secular, não dependente de nenhuma religião, para o espírito. E para fazer isso a gente precisaria juntar todas as peças disponíveis, o que a gente tem, que já está constatado em pesquisas científicas, publicadas em boas revistas técnicas, né? Essas memórias de vidas passadas, essas experiências de final de vida, tudo aquilo que não é explicável por vias neurológicas normais, deduzir como seriam as peças faltantes, o que a gente ainda não sabe, né? Vamos tentar imaginar como é que seria aquilo que poderia juntar essas peças, quais são os elementos que estão faltando no nosso conhecimento para que isso faça sentido. E, finalmente, idealizar como todas essas peças poderiam se juntar. Então, montar um modelo funcional de espírito que possa satisfazer e ser aceito cientificamente. Então, eu proponho o espiritismo como ponto de partida, como um ponto arbitrário para a gente começar a falar de características do espírito e assim tentar montar aquele modelo que possa ser apresentado à ciência, né? Nós já sabemos do Allan Kardec, na França, na década de 1860, fez essa investigação racional da comunicação espiritual, compilou as respostas produzidas por médiuns independentes e publicou a sua obra a partir de 1857, primeiro com o Livro dos Espíritos e depois com outros, né? Mas para apresentar isso no Congresso, vamos ter que falar um pouco mais do espiritismo, que eu vou aqui pular, já que os ouvintes têm familiaridade com esse conhecimento. E por que o espiritismo, né? Por que não catolicismo? Por que não outras vertentes religiosas ou filosóficas, né? E eu listo aqui, então, 3 motivos para a gente usar o modelo de espírito do espiritismo para ser um ponto de partida para uma discussão científica. O primeiro deles é que o espiritismo chamou a atenção de dezenas de acadêmicos nos últimos 150 anos, cientistas, eruditos, todos foram muito atraídos pelo espiritismo desde o seu nascimento. E nós vamos discutir um pouco mais a respeito de cada um desses itens. O espiritismo superou as barreiras que separam a ciência, a filosofia e a religião, e também inspirou a criação de associações para explorar as suas aplicações civis, como, por exemplo, a Associação Médico-Espírita, à qual eu estou ligado. Vamos esclarecer um pouco mais cada um desses argumentos. Então, em primeiro lugar, o espiritismo atraiu essas figuras eruditas, acadêmicos, cientistas de peso, né? Temos aí físicos, astrônomos, engenheiros, médicos, que são britânicos, franceses e etc. Aqui estão alguns nomes, né, daqueles que se interessaram por esse assunto que o espiritismo trouxe,
não é uma lista que esgota todos os interessados. Tivemos também muitos intelectuais, né? Poetas, dramaturgos, filósofos britânicos, franceses, italianos, alemães, russos. Então, a lista é muito grande. E se chamou a atenção de todas essas pessoas, é porque algum fundo de alguma coisa útil e possível está aí apresentado pelo Espiritismo. Outro é que o Espiritismo mudou essa divisão entre ciência, filosofia e religião e ultrapassou essas barreiras, transitando entre todos esses campos do conhecimento, né? Porque, na verdade, ciência, filosofia e religião são divididas como formas de ver o mundo, mas, na verdade, fazem parte de um espectro maior, né? A ciência tem um foco na natureza, nos fenômenos repetitivos que podem ser registrados. A filosofia vai ter um foco no pensamento, na cognição e do que é uma boa vida humana. E a religião tem um foco na transcendência, em uma ligação com algo maior e um sentido maior para as coisas que a gente não consiga alcançar com os outros dois. Portanto, eles não são antagônicos, são formas da gente ver o mundo, a realidade e a nossa existência humana. Então, o Espiritismo tem um aspecto científico, quando ele demonstra, através das comunicações, a existência do espírito, né? Faz ali estudo, Kardec fez ali demonstrações, e, além dessa existência, documenta qual é a relação dos espíritos com a gente, ou seja, as leis que regem esse tipo de coisa, esse é o aspecto científico do Espiritismo, o aspecto filosófico, né? As consequências de tais descobertas. Então, quem somos nós? O que é o mundo? E tudo aquilo que a filosofia poderia trazer, recebe agora uma carga de informação trazida pelo Espiritismo. E um aspecto religioso, né? De propor o significado e o propósito da vida. Então, aqui, para chegar nos cientistas, a gente vai falar que o aspecto religioso é este, né? Sem entrar muito na questão de que o Espiritismo adotou as lições morais, os ensinamentos dos evangelhos. Então, para que facilite a aceitação geral, a gente, então, restringe o aspecto religioso. O que também está de acordo com a proposta original de Kardec. Kardec não queria trazer uma nova religião, criar um novo dogma, né? Então, ficando nesse tripé mais equilibrado, sem explorar tanto o aspecto religioso, a gente, então, vai conseguir uma coisa universal, porque o aspecto religioso se sobressaindo é um fenômeno brasileiro, né? Então, para a gente exportar isso para o mundo, a gente resgata um espiritismo kardeciano bem original, bem raiz, onde essas coisas estavam mais equilibradas. E, finalmente, o espiritismo promoveu a criação de várias associações civis aqui no Brasil, fundadas para explorar a interface entre o espiritismo e aspectos práticos da sociedade, né? No começo, a primeira delas foi a Associação Médico Espírita, em 68, que foi a junção de alguns médicos interessados nessa interface entre o espiritismo e a ciência e a medicina, fundaram essa associação que, então, inspirou a criação de várias outras, né? A Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, Associação Jurídico Espírita do Brasil,
a Cruzada Militar Espírita, e ainda teria outras, né, relacionadas a artistas espíritas, filósofos espíritas e assim por diante. Mas podemos ficar só nessas, e todas elas têm um fórum dentro da FEB, né, dentro da Federação Espírita Brasileira, como entidades especializadas. Tem, então, um encontro dessas entidades com a FEB para troca de informações e organização do movimento. Então, vamos ver alguns princípios espíritas relacionados a características do espírito que poderiam explicar aqueles fenômenos que tanto constrangem, né, a ciência e ficam sem explicação por enquanto. Então, o primeiro deles é que o espírito é o princípio inteligente que torna o ser humano aquilo que ele é, essa individualidade eterna. O espírito encarnado é chamado de alma, pois muitas de suas potencialidades estão bloqueadas. Então, a gente fala de espírito, desta entidade livre, e a gente fala de alma quando está encarnado. A alma é a fonte de todas as propriedades da mente manifestadas por meio da atividade cerebral. Então, essas propriedades da mente nascem da alma, do espírito encarnado, e são manifestadas através do cérebro. Então, o cérebro não gera o pensamento. O pensamento vem do espírito e se expressa através do sistema nervoso. Continuando aqui, algumas pessoas podem receber ostensivamente uma mensagem completa sob condições especiais, que são os médiums, né? Apesar de todos nós termos alguma sensibilidade, os médiums conseguem, então, trazer uma mensagem com começo, meio e fim. Depois da morte, o espírito mantém a sua personalidade e o conhecimento da experiência mundana que teve, né? Isso se armazena e ele leva isso consigo na sua individualidade, como sempre, né? Vai se fundir ao pensamento universal, vai perder a sua individualidade. No espiritismo, isso não acontece. E todos devem passar por muitas encarnações, trazendo o que foi adquirido nas vidas passadas. Então, usando esses princípios do espiritismo, a gente consegue montar este modelo do que é o espírito para poder explicar aqueles fenômenos, né? Então, agora, com este modelo do espírito, a gente consegue explicar, por exemplo, a mediunidade. Embora todos nós tenhamos alguma sensibilidade, certas pessoas podem interagir mais profundamente com os espíritos e transmitir uma mensagem completa, né? Porque, como a mente gera a informação e o pensamento, esta interação entre duas mentes acaba trazendo informação, essa recepção anômala de informações, que é conhecida como mediunidade, memórias de vidas passadas, né? A encarnação atual bloqueia as memórias de vidas anteriores, como de fato deve ser, é o normal, mas em alguns casos específicos, a mente pode acessar essas memórias e assim lembrar de fatos que podem até ser verificáveis mediante uma pesquisa. Experiências de quase-morte, né? Em situações críticas, a ligação pode experimentar o mundo espiritual. Nós falamos que a alma encarnada está sem algumas das suas características, sem algumas das suas propriedades, né? Mas nessa situação crítica de uma parada cardíaca, de uma quase-morte, essa ligação se afrouxa e aquela alma pode extrapolar aos limites do corpo físico.
e experimentar esse mundo espiritual. E nas experiências de final de vida, a alma de uma pessoa desvitalizada, perto da morte, pode experimentar alguma liberdade além das restrições da matéria. Por isso consegue enxergar alguns espíritos, né? Por isso pode ter aquele fenômeno da lucidez paradoxal, expressando-se, mesmo que um cérebro esteja muito danificado. Mas será que nós vamos conseguir fazer uma demonstração científica do espírito? É muito improvável que a gente consiga fazer isso, porque o método científico convencional, ele envolve uma observação, criação de uma hipótese, a predição do que pode acontecer num experimento, a realização desse experimento e chegar a uma conclusão. E nós não conseguimos fazer isso porque a natureza do espírito não é compatível com as ferramentas de pesquisa atuais. Então, o espírito não tem alguma interação de um modo eletromagnético e todos os nossos aparelhos têm funcionamento baseado no eletromagnetismo. Então, são inúteis para a gente demonstrar o espírito. E os fenômenos espirituais são imprevisíveis e irregulares. A gente não sabe quando eles vão acontecer, como dizia o Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá, e a gente então não tem controle suficiente para montar um estudo científico. Mas a gente talvez não precise de uma demonstração científica do espírito se a gente adotar um modelo provisório que possa explicar estes fenômenos, sabendo que existem esses espíritos livres entre nós, que a mente provém do espírito, que nós temos encarnações e reencarnações, e que nós temos uma essência imaterial, aceitando essas poucas premissas do espiritismo, a gente não precisaria aceitar o espiritismo como um todo. Para falar desses fenômenos que eu citei, não precisamos falar de Deus, falar da criação do universo, né? As lições morais dos evangelhos, origem e destino dos espíritos, essa inefável natureza espiritual, essa inexplicável característica imaterial, né? Vida em outros mundos. Podemos deixar todo esse outro conhecimento do espiritismo para quem quiser se aprofundar. Senão, nós usamos estes conhecimentos, poucos, relacionados aí a propriedades do espírito, e explicamos estes fenômenos que atualmente estão sem explicação. Então, um modelo é uma proposta e que não, ainda há de ser provado, e que então a gente vai provisoriamente usando este conhecimento desse modelo para explicar dentro do que a gente consegue, né? Mas vamos ter provavelmente muita resistência aí pela frente, né? Por exemplo, eu vi recentemente este livro escrito em inglês, O Espiritismo, o Moderno Satanismo, né? Falando dentro de uma visão bastante cristã, muito forte, né? Daquela fundamentalista, diz que o repúdio de uma das verdades do cristianismo resulta na negação de todas. Arrancar a pedra angular do arco é fazer com que todo o edifício tombe. O cristianismo deve ser tomado em sua totalidade ou não deve ser. Então, é um pensamento muito fundamentalista, que vê o espiritismo como algo que anula o cristianismo. Então, ele se reservou o direito de chamar de o moderno satanismo, né? Esse é um dos exemplos de obstáculos que a gente poderia encontrar aí pelo caminho, que ainda temos que
vencer. E para finalizar, então, nós temos que tudo isso que eu falei é um ponto de partida deliberadamente arbitrário para discutir como o espírito poderia ser, embora não seja a teoria definitiva. Então, eu imagino que a gente precisa partir de algum ponto específico, escolhido arbitrariamente, e que possa trazer respostas para esses fenômenos, né? E aqui eu sugiro o Espiritismo, que é o que eu vou expor lá no evento. Esse modelo provisório deve ainda receber novas ideias a fim de evoluir para um modelo academicamente mais aceitável, que possa ser mais palatável para a ciência e que não sofra tantas críticas assim. Esta é a mensagem que eu quis trazer. Eu fico à disposição nesse site que aparece na tela e podemos continuar a conversa depois através desse meio de comunicação e também agora nós podemos continuar a nossa conversa chamando aqui o nosso anfitrião, o Tavares, né? Vou parar de compartilhar a tela e vamos, então... Muito boa tarde, meu doutor. Perfeito. Tavares. E eu queria até ver depois se o senhor me passava esse PowerPoint, porque o senhor disse que vai fazer esse estudo em inglês e eu tenho aqui a vantagem de tê-lo em português, para mim já é uma benção. Né? Maravilha. Tem aqui, chegaram muitas perguntas, mas eu queria iniciar com uma pergunta minha. Qual é a diferença do fenômeno de quase morte para o final de vida? O senhor falou aí logo no início. Qual é a grande diferença entre um e outro? A experiência de quase morte pode acontecer num jovem, pode acontecer em alguma pessoa que está numa situação extrema, por exemplo, passou por uma parada cardíaca, algumas vezes até foi declarado morto, né? E o indivíduo volta e tem toda a vida pela frente. Na experiência de final de vida, nós estamos diante de uma doença crônica, irreversível, em que o indivíduo vai perdendo algumas das suas habilidades, né? E de repente despontam essas demonstrações extrafísicas, né? Que a gente define, então, como essas experiências de final de vida. Nessas experiências de final de vida se incluem também algumas que eu não coloquei aqui, para não complicar ainda mais, mas, por exemplo, comportamento inesperado de animais, relógios que param bem no momento da morte da pessoa, e etc. Né? Então, tem a ver realmente com a partida, com o encerramento da vida. Maravilha, maravilha. E aí nós temos uma pergunta, que foi a primeira que chegou, nós até mandamos para o senhor, que foi uma que chegou cedinho, e Lourenço Silva, do Rio Grande do Sul. Na sua opinião, o que mais contribui para a criação das barreiras entre ciência e religião? Este é um fenômeno complexo que foi mudando ao longo da história, né? Durante milênios, o indivíduo que era o religioso, ele também era o cientista. Então, um xamã, um pajé, né? Era o indivíduo que era o homem da ciência e era o homem da religião. Ele conhecia as estrelas, sabia a hora de plantar e a hora de colher, e também ele fazia curas ali, e também fazia oferendas para os deuses, era tudo junto. Né? Na Grécia Antiga, muitas vezes a cura dependia de alguns sacerdotes fazerem alguns rituais, então a religião e a ciência, especialmente a medicina, nesse caso, estavam totalmente interligadas. Né? Astronomia e astrologia eram uma ciência só. Você usava as estrelas para se guiar de um modo científico e você usava as estrelas para reverenciar as entidades do céu também.
era a mesma coisa. Aí foi se afastando, né, a partir do século XVIII, começou a ter este afastamento do que é religioso e do que é científico. Se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse lá para Isaac Newton, né, o inglês que determinou as leis da gravidade, tem elementos da física que nós usamos até hoje, e você perguntasse para ele como é que surgiu o mundo, ele ia dizer, olha, surgiu em 7 dias, criado por Deus, né, e foi criado desse jeito. Então, não existia alguma contradição entre o que a Bíblia dizia e o que era estudado. Isaac Newton estava estudando a gravidade e leis da física, mas aceitava a explicação de que o mundo foi feito por Deus em 7 dias, sem qualquer crítica com relação a isso. Aos poucos, né, o conhecimento foi aumentando, essas explicações da religião não satisfaziam mais, então houve esta separação. E hoje eu acho que elas estão tentando se aproximar de novo, porque à medida em que os físicos vão penetrando no espaço interatômico, vão chegando ali em elementos da mecânica quântica, eles vão percebendo algumas coisas, que tudo está interligado, que mexendo numa coisa aqui, você afeta um outro elemento ali, e esses elementos subatômicos, né, é que estão aproximando de discursos que as religiões já traziam. Então, pode ser que comece uma reaproximação, né, porque elas não devem ser elementos antagônicos. A ciência tem a ver com o que acontece, e a religião tem a ver mais com o porquê, né? E o para quê. Então, são complementares e um dia a gente vai conseguir chegar nesse equilíbrio. Como diz o Cabo, espero que esse dia seja logo o mais rápido possível, né? Só temos todos a ganhar, né? Tanto de um lado como do outro. E foi muito boa essa sua informação, que essa divisão ela não tem muito tempo, quer dizer, lembrou muito bem Isaac Newton, podia voltar um pouquinho também, Galileu, né? Uhum. Foi que começou Sim. quase tudo isso, também era um homem extremamente religioso, você sempre tinha isso, né? No final da Idade Média e Idade Moderna, sempre tinha essas possibilidades. Tem uma pergunta aqui do Hugo Abreu, qual será a melhor maneira de falar do espiritismo para a ciência da Terra? Será pelos 3 aspectos juntos ou separados? Em primeiro lugar, a gente tem que verificar que o modelo espírita brasileiro, muito focado na religiosidade, né, é uma coisa que deu certo aqui no Brasil e que não necessariamente vai dar certo no resto do mundo e que não necessariamente vai ser aceito por cientistas brasileiros. Então, a gente tem que resgatar aquele modelo original do Kardec e usar esta interface entre ciência, filosofia e religião mais como um argumento de que o espiritismo é uma ciência vasta, né? É um ramo do conhecimento que abrange muitas coisas, e mostrar que ele tem explicações para algumas coisas que hoje não têm explicações. Então, pegamos esses fenômenos, né, e vamos dizer assim, olha, se não tem explicação, eu estou lançando aqui um modelo baseado num ramo do conhecimento chamado espiritismo, e que é um ramo muito sólido. E, então, o que estiver errado aqui, vamos corrigir, e o que estiver certo aqui, vamos aceitar. Tá? Essa é a proposta, é o ponto inicial, lançar alguma coisa. Olha, vamos discutir em cima disso aqui. Vamos tirar o que não for certo e colocar coisa que estiver faltando. Tá? Esta é a proposta.
senão a gente jamais vai conseguir criar um modelo de espírito que não tenha ligação com nenhuma religião, que seja um modelo secular, laico. A palavra espírito já assusta um pouco, já cria muitas resistências, então talvez ali para a ciência a gente possa substituir a palavra espírito por mente não local, né? Ou consciência independente do cérebro, algum outro termo que não remeta tanto a religiões e a crenças e a fés, né? Mas vamos ver, até o fim do ano, este modelo que eu estou trazendo, né, essa proposta, vamos ver como é que ela vai ser aceita aí por outros pesquisadores, outros que também se interessam por estes fenômenos, que estão buscando a explicação e que, se juntos a gente conseguir pensar e usar isso como esqueleto, talvez a gente consiga avançar num modelo científico, secular, laico, não religioso. Eu acho que tem que, no meu modo de ver, tem que ser pela ciência. Eu tenho muito respeito, eu acho que não tem diferença, filosofia, ciência e moral é só para a cabeça da gente, tudo é uma coisa só, mas se você tem que ser com cientista, é cientista. Então, provar cientificamente que aquilo ocorre, que aquilo é uma filosofia, um novo saber, e que dentro da religiosidade já tem aquilo, só que não tem uma explicação científica, quer dizer, a gente faz um modo contínuo. No meu modo de ver, vai ser um modo contínuo. Vai sair de um ponto, ir para um outro e voltar para o mesmo ponto. E a gente vai ter, desculpa a expressão aqui, como namorar. Ninguém, quando vai namorar, diz assim, olha, eu tenho uma catinga muito grande, o cara se enche de perfume, fica tudo, tem que mostrar o que é bonito. Para depois, quando estiver apaixonado, aí já, né? Então, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que esses meios, esses mecanismos, é muito interessante. E só para passar para outra pergunta, tem um amigo nosso aqui em Natal, Erinaldo Bezerra, ele disse assim, ó, Tavares, sem pegar o Livro dos Espíritos, arrancar a página, aquela página primeira, arrancar, Livro dos Espíritos, e botar uma página qualquer, botar um negócio, entregar para alguém, o cara vai ler, porque muitas vezes a pessoa não lê por causa desse nome que o senhor acabou de falar, é dos Espíritos, Maria, né? Mas se você tirar mais ou menos Livro dos Espíritos e botar uma outra capa, sem nome nenhum, a pessoa vai ler, qualquer pessoa vai ler tranquilamente, porque não tem nada que afronte nada a ninguém, assim, dentro das possibilidades, né? A gente, na Associação Médico Espírita também, a gente enfrenta esse tipo de dificuldade, porque para o bem e para o mal, a gente carrega no nome da nossa associação uma denominação de fé, né, que muitas vezes sofre resistência. Então, não podemos mudar o nome da nossa entidade, que já completou mais de 50 anos e que tem toda essa tradição e inspira outras a fazerem o mesmo, de serem criadas para outros ramos da sociedade. Mas a gente enfrenta isso. Algumas vezes a gente tem resistência que não haveria se a nossa entidade se chamasse de uma outra forma. Mas vamos seguindo. É assim que surgiu, Kardec chamou de espiritismo, a gente chamou de associação médico-espírita, então agora é tentar lutar contra o preconceito. Muito bem, doutor. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, espírito, a palavra ela é latina e quer dizer sopro. Então, o vento, então, o sopro poderia muitas vezes até... É o sopro de vida, né? Essa energia vital que anima o corpo e que é assim em várias lendas, em várias mitologias, né? Na própria Bíblia, Deus soprou o seu hálito nas narinas do Adão, feito de barro, então nasceu aí a parte humana de Adão, né? E espírito vem mesmo de respiração, né? Inspira, expira, aí espírito. Vem da palavra latina. E também na palavra grega, pneuma, né? Que também tem a ver com essa parte de ar e de inspiração, também é uma palavra ligada a essa força vital que anima o ser humano.
Isso está presente em várias culturas. Está fazendo aqui uma pergunta. Relatar algum caso real dos fenômenos de quase-morte. É isso. Tem cientistas que já coletaram centenas de relatos, né, de experiências de quase-morte, e em uma porcentagem muito pequena, a pessoa se lembra do que aconteceu, né, ela consegue reportar o que aconteceu, e numa porcentagem menor ainda é possível verificar que aquilo é verdade. Tá? Mas menos de 2% dessas experiências. Então, alguns cientistas vão atrás ativamente de pessoas que sofreram paradas cardíacas para perguntar se elas tiveram essa experiência de quase-morte e, quando tiveram, elas relatam uma paz muito grande, uma luz, um aconchego, né? Uma sensação de paz, bem-estar, ver a sua vida diante dos seus olhos como um filme, e várias características que são comuns a todas essas experiências. E um fato que também é comum a todos eles é que essas pessoas que passaram por essa experiência, elas mudam completamente a sua visão da vida e da morte. Então, elas passam a agir de uma outra forma, perdem o medo da morte e tem uma transformação muito grande nessas pessoas. Então, tem relatos disso, e principalmente pesquisadores de fora do Brasil, né? Aqui a gente teve o Hernani Guimarães, um cientista brasileiro, que fez alguma coisa a respeito, mas atualmente nós temos o Dr. Grayson nos Estados Unidos, Dr. Pim van Lommel na Holanda, todos eles escrevendo livros sobre os casos e publicando os estudos científicos em revistas técnicas, né? E aqui a gente tem pouca oportunidade. Precisa mesmo de uma infraestrutura grande, a gente precisaria entrevistar todas as pessoas que passaram por esse tipo de parada cardíaca para ver se, né, porque não são todas, a pessoa pode passar por uma parada cardíaca e não relatar uma experiência de quase-morte. Tem até uns pesquisadores que tentaram colocar sobre o forro de uma sala de emergência, em cima do teto, né, do forro, uma figura, uma imagem, uma gravura, para ver se alguém que passou por uma experiência de quase-morte, que foi ressuscitado naquela sala de emergência, falaria desta gravura. Então, isso seria a demonstração de que essa pessoa flutuou, né, acima do seu corpo, a ponto até de enxergar essa gravura que está escondida no teto. Aí seria um dado muito relevante. Mas até hoje, não parece que colocaram, teve um grupo que colocou a gravura lá, mas até hoje ninguém falou da gravura, né? Ninguém saiu de uma ressuscitação e falou dessa gravura. Então, a gente vai tateando no escuro aí em relação a isso. O senhor falou da Holanda e do médico nos Estados Unidos, de uma forma ou de outra, não tem, vamos supor assim, quando o senhor falou, me veio a ideia de um laboratório, e eu acho que o Brasil é um grande laboratório onde você poderia fazer muitas pesquisas, porque aqui já fomenta essa questão, primeiro com os escravos, com os cultos africanos, agora com o espiritismo, com o catolicismo, com o evangelismo. O que falta mesmo para a gente é cientista. Eu acho que o Laboratório Brasil ele seria um manancial muito grande para essas pesquisas, né? Sim. O senhor acha que isso é certo ou é só um pensamento desvariado meu? Não, temos aqui campo, né? Temos um conhecimento forte, uma aceitação da população com relação à espiritualidade, né? Tudo aquilo que é
relacionado à fé. A gente tem uma vantagem como população em geral, mas como cientista só depende de ter a cabeça aberta. Esse Dr. Pim van Lommel, da Holanda, ele não é ligado a nenhuma religião, ele acho que é até ateu, e ele relata estes fenômenos, porque ele presencia, as pessoas contam, ele reporta isso, coleciona esses relatos, não se sente na obrigação de explicá-los, ele só está dizendo que isto existe. E ele não tem religião. Quer dizer, para você ser um cientista de mente aberta, basta não jogar dados para baixo do tapete, não fechar os olhos para coisas que estão diante de si, né? Mesmo que ele não explique o porquê. Ele já faz um grande serviço à ciência, dizendo que esses fenômenos existem e que existem com tais características, e ele escreve, então, livros a respeito disso. No caso que o senhor falou, é até interessante, porque aí você não tem nenhum atavismo em você, né? Nem de um lado, nem do outro, né? Então fica mais fácil você trabalhar com uma mente mais livre de alguma possibilidade de compromisso. E aqui chegou uma pergunta da Lúcia, deixa eu ver aqui, no livro, acho que é Minha Vida Noutra Vida. A recordação não é de uma criança, e sim de uma mulher madura. Isso ocorre normalmente ou é mais raro? Não entendi muito. O espírito, ele se enxerga, né, de acordo com como ele é moldado pelo corpo mental, por essa nossa camada que determina o nosso pensamento e que molda o perispírito. Então, por exemplo, um espírito que morre queimado, né, ele pode se apresentar ali no plano espiritual com lesões sérias no seu corpo, mas o fogo não queima o perispírito, né? Nada que é material atinge o perispírito. Então, o corpo mental moldou o perispírito daquele jeito. Da mesma forma, um indivíduo que é amputado, ele tem essa imagem corporal de si, e quando desencarna, ele se apresenta ali com o seu perispírito amputado. Então, vai ser necessário uma reeducação, um novo condicionamento, para ele, então, se desfazer dessa imagem corporal, adotar uma outra imagem corporal, e vai nascer ali uma perna neste perispírito que está amputado, né? O perispírito obedece ao que o corpo mental impõe como força de modelagem, né? Talvez isso possa responder aí, não sei se é exatamente isso que a nossa ouvinte perguntou. Maravilha. E aqui, para finalizar, aí da Lapa, existe diferença entre espiritismo, magnetismo e ciência? Quais seriam, né? Se existir essa diferença entre espiritismo, magnetismo e ciência. Acho que ciência está querendo falar da ciência normal, humana e tudo mais. Incrível. Antes de Kardec, né, veio Mesmer e ele cunhou esse estudo do magnetismo. Ele chamou de magnetismo porque não tinha outro nome, né? E que não tem a ver com o magnetismo, essa força eletromagnética que tem a ver com a bússola e tem a ver com os polos do planeta Terra, né? Ele chamou de magnetismo no sentido de uma força atrativa que causa uma determinada ação à distância, né? E ele deu o nome que encontrou, magnetismo. E aí Kardec se interessou por esse estudo, né? E também adotou esse nome magnetismo. Então, muitas vezes na obra de Kardec vai estar lá passe magnético, né? O magnetismo do passista e tudo mais, mas são termos que já ficaram assim no passado e que, se continuar a ser usados, vai dar um choque com a ciência, porque a ciência vai falar, não tem nada de magnético aí.
não tem aquela força magnética explicada pela física, né? E se o espírita insistir, não, mas o passe magnético é o magnetismo animal e tudo mais, os dois não vão se entender nunca, né? Então, é uma evolução de termos e que só precisamos achar o denominador comum para nos entendermos todos. Maravilha, doutor. Então, como diz o outro, chegamos no fim do finalmente, né, com o magnetismo, com o espiritismo e ciência. E aí fica já aquele gostinho, como diz o amigo Alberto, de quero mais daqui a 15 dias, na próxima semana, daqui a 15 dias, o senhor voltar com outro assunto extremamente palpitante, né? Muito obrigado por todo esse conhecimento. E se o senhor puder mandar para mim esse PowerPoint, eu lhe agradeço demais da conta. Sim. Porque quanto mais estudos eu tiver, eu gosto, sabe? Pode ser que eu não aprenda, mas que eu pelo menos gosto de ver, gosto. Não sei se eu vou aprender. Tá joia, mando sim. Tá certo, doutor? E eu queria aproveitar aqui a sua estada para agradecer, certo? Porque além da web rádio, viu, doutor? Esse seu programa está passando também na Coromandel Espírita de Minas Gerais, está passando também aí na Rede Doutrina de Espiritismo no Brasil, no Rio de Janeiro, na Portal de Luz, nosso irmão Luiz, lá de Mato Grosso do Sul, em Dourados, né? E aqui no Nordeste, na Lia, minha amiga Lia, da Rádio Deus Conosco, Sistema Deus Conosco, em Maceió, né? Então, são alguns parceiros que retransmitem a nossa programação, inclusive o seu programa está chegando em outras áreas também aqui do nosso querido Brasil, certo? Muito obrigado. E aí depois o senhor me passa já o tema estou te mandando aí. Maravilha. E as pessoas que também tiverem outras dúvidas, naquele site, o emissad.org, a gente pode continuar em contato. Maravilha. Eu ia até lhe fazer uma proposta para fazer a divulgação, para fazer a transmissão do seminário dia 28 e 29. Aí o senhor botou água no meu vinho, que é em inglês, né? Em inglês, mas vamos ver qual é a repercussão. Eu trago a repercussão, né? Se levei ovada, né? O que aconteceu. Maravilha, mas com certeza será um aplauso, com certeza. Muito obrigado, meu doutor. Eu que agradeço, até a próxima.